Mais Saudável começando. Muito obrigada pela sua audiência. Muita gente em férias, coisa boa, aproveita. E outros na lida, trabalhando como eu. Então, vamos em frente. No programa de hoje tem receita preparada pela nutricionista Maribel Melos. É um sorvete saboroso, prático de fazer, econômico e o mais importante, ele é saudável. E ainda vamos falar sobre como escolher o protetor solar ideal e muito mais. Seja na praia ou na cidade, o sol tá pegando e o uso de filtro solar é fundamental para evitar queimaduras e doenças como o câncer. E para você cuidar direitinho da sua pele, eu convidei a farmacêutica Cristine Prato para tirar as principais dúvidas relacionadas à escolha e como usar da melhor forma possível o protetor solar. Oi, Cris, que prazer tê-la aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Oi, Laura, muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo, que bom! Que bom, né? A gente sabe que, olha, tem assunto que não acaba. A primeira dúvida é sempre, diferença entre fator. É o 30, é o 40, é o 50, é o 60 e ali vai. Tem realmente diferença ou não? Essa é sempre uma dúvida. E é uma dúvida muito pertinente, Laura. Se a gente for olhar a quantidade de radiação que um FPS 30 bloqueia versus o que um FPS 60 bloqueia, a diferença ela parece ser pequena. Mas quando a gente olha a quantidade aplicada e a gente nunca aplica a quantidade correta, essa diferença ela começa a ser gigantesca. Então, sim, vale a pena investir num fator de proteção mais alto, para tentar dar uma compensada nessa quantidade aplicada, que é bem menor do que o que devia. Só para tu teres uma ideia, tem um estudo que testou isso, e um FPS 100, nas condições que os consumidores aplicam, se tornou um FPS 27. Olha só que diferença. Pois as pessoas, então, elas não sabem aplicar o filtro solar da melhor forma de proteção? Na verdade, Laura, os testes, esse FPS 100, ele foi determinado com uma quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. O que isso significa? Uma colher de chá para rosto, orelhas e cabeça. Isso é uma quantidade muito grande. Para o rosto, isso significa um tamanho de um grão de ervilha, para tu teres ideia. E a gente sabe que isso é uma quantidade muito grande, que as pessoas não aplicam toda essa quantidade, seja pela cosmética, porque vai ficar com o rosto brilhando, seja até por questão de economizar o próprio produto, e com isso o fator de proteção cai drasticamente, como eu te falei, quase um quarto do que ele foi inicialmente estudado. E existem filtros com cor e outros sem cor. Qual que nós devemos usar? Qual é o melhor? Preferencialmente o com cor. Por quê? Hoje a gente vem estudando cada vez mais o impacto da luz visível, a luz das lâmpadas, a luz, né, do dia a dia, dos celulares, dos computadores, e vendo que essa radiação tem um efeito oxidativo, um efeito danoso sobre a pele tão grande quanto o UVA. E a medida mais eficaz de proteção contra essa radiação são as roupas, as vestimentas, mas, em segundo lugar, as formulações, os filtros solares que possuem cor. E quanto mais alta a cobertura dessa formulação fotoprotetora, maior a proteção contra a luz visível. As bases, as mulheres que usam base, maquiagem, algumas estão ali, tem fator de proteção contra os raios UVA, UVB. De fato, é seguro isso? Nós podemos confiar nessa proteção que vem nessas maquiagens? Ai, Laura, então, a maioria desses produtos, eles são registrados junto à Anvisa como formulações multifuncionais. O que significa isso? Significa que o objetivo principal da formulação não é ser um filtro solar. Então, ela não atende às normas que um produto registrado como fotoprotetor atende. Por exemplo, eu vi uma base para maquiagem que diz que o FPS dela é 45.
Ok, ela tem proteção contra a radiação UVB 45, mas contra a radiação UVA, ela provavelmente tem uma proteção muito baixa. Ela não é uma formulação que tem resistência à água e ao suor, ela não atende todos os requisitos necessários para ser um filtro solar. Então, o que normalmente se recomenda, tá? Aqui, no fim, eu acho que é uma sugestão muito válida. É aplicar um filtro solar embaixo e depois, por cima, a base com ou sem proteção solar. Aí já não importa tanto se essa formulação tem filtro solar ou não. O que importa é aplicar por baixo, antes da base, um filtro solar propriamente dito. Cris, e a gente pode usar o mesmo filtro solar para o corpo e para o rosto? Se o consumidor estiver em agrado com o sensorial do produto, não há nenhuma contraindicação. Por que então existem formulações para o corpo e formulações para o rosto? Normalmente as formulações para o rosto, elas são formulações mais sequinhas, mais oil free, que tem uma cosmética que a indústria trabalhou melhor, né? Uma questão de sensorial, que no corpo, até por questão de custo, né? São embalagens maiores, a indústria não gasta, não investe tanto na melhora desse sensorial. Então, basicamente, é essa a diferença. Mas se a pessoa se agrada, né, gosta do sensorial que a formulação do corpo tem, não há nenhum impeditivo dela aplicar essa formulação no rosto. E existem filtros orgânicos e inorgânicos, também chamados de minerais. Qual é a diferença? Qual é o melhor para a nossa pele? A diferença é a química deles, tá? O mecanismo de ação deles é muito similar. Hoje a gente tem literatura que mostra isso, que esses filtros orgânicos são moléculas orgânicas, Laura. Enquanto os filtros, esses físicos, esses filtros inorgânicos, eles são representados principalmente pelo dióxido de titânio e pelo óxido de zinco, que são considerados mais seguros clinicamente, tá? Porque eles não têm risco de absorção, eles diminuem os riscos de alergia, de fotoalergias, eles são mais seguros em crianças também. Então, basicamente, essa é a diferença, né? Os minerais, né, que são os chamados filtros inorgânicos. Como que a gente pode identificar isso no produto? Normalmente, o fabricante gosta de trazer essa informação. Ser um filtro 100% mineral, 100% inorgânico, é algo que normalmente a gente vê saltando aos olhos nos rótulos, tá? Ele sempre vai dizer isso porque é um atributo interessante, é um atributo que traz segurança. Na minha opinião técnica, é um produto que traz melhor performance em termos de fotoproteção, tá? Porque ele dura mais tempo na pele, ele tem maior dificuldade de sair e os fabricantes sabem disso, então eles procuram trazer essa informação no rótulo. Então procurem, filtro 100% mineral, filtro 100% inorgânico, filtro à base de óxido de zinco. Hoje a gente vê na Europa e nos Estados Unidos marcas como a própria Neutrogena fazendo filtros à base de óxido de zinco, e isso está bem grande escrito, filtro 100% à base de óxido de zinco. Bom, nós vamos continuar falando sobre proteção solar agora no segundo bloco, principalmente com as crianças. Já voltamos, mas antes de chamar o intervalo, vamos ouvir a personal trainer Carol Martins e saber qual o melhor horário para fazer o seu exercício físico. Os exercícios, dependendo da sua característica, têm um horário que é mais adequado para serem feitos. Então, exercícios aeróbicos, como, por exemplo, a caminhada, a corrida, andar de bicicleta ou aulas de ginástica, são mais interessantes de serem feitos durante o dia, pela descarga adrenérgica que essa modalidade proporciona e que pode dificultar o sono para algumas pessoas. O trabalho de força, ele pode ser feito em qualquer horário do dia. No entanto, tem pessoas que relatam ter menos força no período da manhã. Isso pode estar associado ao despertar e também à alimentação. Então, quanto menos refeições eu fizer durante o dia, menos energia eu posso ter disponível para aquela atividade. Mas, toda vez que me perguntam qual o melhor horário para treinar, eu respondo da mesma forma.
Melhor horário para treinar é aquele que você consegue ir. Porque independente do horário ideal, o importante é que você tenha constância, que você tenha frequência. E para isso você precisa encaixar na sua rotina. Então, mais importante do que um horário ideal é você conseguir cuidar da sua saúde. Valeu, Carol! Viu só? Não vem agora com desculpas para deixar o treino de lado. Bora mexer esse corpo! Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e no bloco anterior eu conversei com a farmacêutica Cristine Prato sobre filtro solar. E a gente segue o nosso bate-papo agora, principalmente falando sobre a proteção em relação às crianças. Mas em relação aos adultos também, o uso de roupas com proteção é muito comum. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, justamente porque eu sei que tem uma durabilidade, não é para sempre, né? Aquelas tem saída de banho, camisetas, bonés, chapéus. Então, Laura, qual que é a grande vantagem desses tecidos, né? Eles têm muitos emaranhados na sua roupa, um material que confere proteção UVB e UVA. E essa proteção ela está muito relacionada com a trama do tecido. Então, quando tu falaste em durabilidade, a gente começa a pensar que quando essa roupa ela vai sendo lavada, ela vai sendo utilizada, essa trama ela começa a ficar um pouquinho mais frouxa. E por isso o fator de proteção que essa roupa tinha vai diminuindo. O ideal é que, principalmente nas crianças que usam muito na piscina, no mar, é que a gente faça a troca dessa roupa. O ideal seria a cada verão, né? Pensando na trama, seria a cada verão. Bom, a criança, que às vezes é mais difícil a gente colocar o filtro solar, mas é muito necessário. Então, a partir de que idade, a partir de quando pode-se usar um protetor solar em crianças? A partir de 6 meses, tá? Antes, o recomendado é que não se exponha as crianças ao sol. E se isso for realmente necessário, que se cubra, né, essa criança com roupinhas, né, com camiseta de manga comprida, com chapéu de aba mais longa. Agora já existem até calças, né, biquínis biquínis, maiôs e saídas de banho com calças para crianças. E a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, o ideal seria que as crianças utilizassem filtros 100% inorgânicos, 100% minerais. Por que eu estou falando ideal? Porque isso não é regulamentado aqui no Brasil. Logo, as formulações que são utilizadas em crianças a partir dos 6 meses, elas têm filtros tanto orgânicos quanto inorgânicos. Mas, por questão de segurança, a gente vê em vários estudos que o ideal seria ser 100% inorgânico, 100% mineral. E a partir dos 2 anos, então, seria formulações essas que a gente já encontra no Brasil liberadas para crianças. Cris, e a reaplicação, de quanto em quanto tempo deve ser feita? Difícil, né? Eu ia falar sobre a reaplicação, né, Laura? Uhum. As crianças estão lá brincando, elas estão na praia, na piscina, elas não querem sair para reaplicar. Muitas vezes os pais têm o grande inconveniente, né, que reaplica o filtro solar e a areia gruda, né, e aquela criança fica incomodada, muitas vezes até começa a ter prurido, coceira. Então, essa é mais uma das vantagens das roupas de proteção. Eu sempre sugiro que utilizem as camisas de manga comprida e roupas até com calça, porque ali a gente não precisa aplicar o filtro, vai sobrar só a mãozinha, o rostinho, né, a orelhinha, claro que muitas vezes vai estar com boné, e o pezinho. Então, isso torna muito prático também a vida dos papais e das mamães. Sim. Bom, é muito importante adultos, crianças estarem sempre bem protegidos, buscando sempre produtos que possam, então, oferecer mais segurança, como tu falaste, menos alergia e que a gente possa usar da maneira mais adequada.
Muitíssimo obrigada, foi um enorme prazer conversar contigo. O prazer foi todo meu, Laura, lembrando a todos os telespectadores que o Brasil é um dos campeões de câncer de pele e que a melhor maneira de proteção ainda é o filtro solar, ele ainda é o melhor anti-aging. Então, cuidem-se nesse verão. Muito obrigada pela participação, foi um prazer enorme ver vocês. Até a próxima, tchau! Tchau! E a gente segue falando de cuidados importantes que devemos ter no verão. Os nossos olhos merecem atenção especial nesta época do ano. E quem está comigo é a médica oftalmologista Marcele Risati. Olá, bom dia! Como vai? Bom dia, Laura. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui para falar de um assunto que é tão importante e que às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento e se descuidam um pouco, que é a saúde dos nossos olhos. Nesta época, no verão, quais são os problemas mais comuns que surgem? Perfeito. Então, no verão, temos um aumento do quadro de alergias, tá? Alergias causadas pelo cloro das piscinas, pela água do mar, pelo filtro solar no momento de aplicar ou devido ao suor. Então, isso causa alergia nos olhos. Segundo ponto são as infecções por vírus, bactérias, que com calor e aglomeração de pessoas favorecem o contágio. Mas, nos últimos 2 anos, devido ao coronavírus, a gente percebeu uma redução dos surtos de conjuntivite. E isso é positivo, muito em função da higienização das mãos, né? Então, isso foi bem educativo e eu espero que a gente consiga manter isso, tá? Terceiro ponto, a radiação solar. Nesse período do ano, ela é mais intensa, por mais tempo, e isso pode causar problema para os olhos. Problemas mais agudos, do tipo ressecamento, até mesmo queimaduras na superfície dos olhos, né? Vão ser quadras de olho vermelho, de coceira, lacrimejamento, às vezes a luz vai perturbar, e muitas vezes vai necessitar uma consulta com o oftalmologista e o tratamento dessa questão. Falaste em alergias e o que nós devemos fazer, por exemplo, para evitar uma irritação nos olhos, principalmente quando usamos o filtro solar e ele escorre. Então, na hora de aplicar o filtro solar, ter um pouquinho mais de cuidado, né? Para aquelas pessoas que têm um suor excessivo, eu sempre recomendo que procurem um dermatologista para indicar um protetor mais específico, ele que fixe um pouquinho melhor na pele para não acontecer isso. Então, existem protetores específicos para o rosto. Então, é importante a gente poder ter esse cuidado. E como evitar as infecções nos olhos? Então, as infecções podem ser evitadas através da higienização das mãos, né? Mas, de maneira geral, evite de levar a mão, evite de coçar e não compartilhe toalhas. Isso já garante, né, a proteção. Outra questão importante, avalie a qualidade da água, tá? Água do mar, não pode estar contaminada, se a piscina está realmente tratada, e aí a gente procura também fazer um mergulho com o olho fechado. E o uso de óculos de sol? Este final de semana eu estava na praia e vi muitas pessoas comprando aqueles que são oferecidos na beira da praia, e aí não se sabe bem se tem proteção UV, se não tem. Qual é o risco de usar lentes sem a proteção UV? Então, os raios UVA e UVB, os ultravioletas, eles são prejudiciais aos olhos, à pele. E no sol, a nossa pupila, ela fecha como um mecanismo de proteção. Se colocamos lentes escuras, né, a pupila dá uma relaxada, ou seja, ela dilata e aí entram mais raios. Se a gente estiver com óculos fazendo o bloqueio desses raios, está tudo certo. Protegidos. No entanto, se a lente for somente escura, sem adequado bloqueio desses raios, aí sim vai ser muito mais perigoso, a pupila vai estar aberta e vão entrar mais raios e vão fazer danos a médio e longo prazo. O que seria danos a longo prazo? Catarata, que vai acontecer com a idade, mas pode aparecer antes. Alterações na retina, aqui no Rio Grande do Sul, que o nosso povo é descendente de italianos, alemães, a pele clara tem uma chance maior de desenvolver uma doença na retina muito grave que reduz a visão. Neste caso, então, é melhor
não usar um óculos sem a proteção UV do que usar um sem a proteção UV, seria isso? Exato. Então, na verdade, se recomenda que use o óculos solar, mas adquirindo ele em estabelecimentos confiáveis, que garantam a procedência da lente, vai vir com um certificado ou com um selo de garantia. Se ainda for necessário, pode-se pedir para verificar, né? Existem equipamentos em algumas óticas ou até mesmo em consultórios e clínicas odontológicas que conseguem mostrar para o paciente se faz o bloqueio da radiação ou não. Você leva o seu óculos e consegue verificar isso. E qual é a durabilidade dessa proteção UV nos óculos? Essa é uma questão um pouquinho controversa, né? Já foram feitos alguns estudos que sugeriram que quanto maior o uso, maior o gasto. Alguns fabricantes falam em 2 anos, sugerem uma troca. Tá? Eu acho mais importante, na verdade, o cuidado com os seus óculos. Tá? Evitar de deixar exposto dentro do carro, altas temperaturas, a gente deixa o carro na rua, isso pode danificar. Ter um cuidado na higienização dos óculos, água fria e detergente neutro, tá? Nem pensar em usar álcool gel, nem álcool, nem um produto abrasivo, muito menos água quente. Tá? E aí retirar mesmo o resíduo da areia, água do mar, isso também vai fazer com que dure, além do óculos, a armação. São vários cuidados que as pessoas precisam ter e às vezes nem percebem. Sim, eu ressalto 3 pontos, tá? Sempre que a gente ficar um tempo maior exposto à rua, né, ao solar, a gente deveria estar protegido. Isso acontece a todo momento. Dias nublados, a gente também está exposto. Outras estações do ano, não é só no verão que eu tenho que usar óculos de sol. Tá? Quem usa óculos, né, tem a opção de fazer óculos escuros com grau, então a pessoa vai estar protegida e enxergando bem, protegida dos raios, assim, e com aquele conforto de estar ficando mais tranquilo no sol. Outra coisa importantíssima que a gente não comentou, proteger a pele, a pálpebra, uma pele bem fininha e envelhece mais rápido, e muito sujeito a câncer de pele. E é esse o sol que a gente vai tomando a vida toda, e lá, depois dos 40, pode aparecer alguma lesãozinha, que é um tumor de pele, um câncer de pele. Então, a proteção começa pelo óculos de sol e também pelo filtro solar. Todo o rosto. Por quê? Porque o óculos ele vai bloquear os raios que entram pela frente, mas existem raios solares dos lados que refletem no chão. Então, é importante o filtro solar no rosto todo, enfim. E seria legal que a gente começasse a estimular isso desde pequena, nas crianças, porque esses danos, alguns são cumulativos. Então, criança usar um pouquinho óculos de sol, daí já está maiorzinho, vai usando, e aí pega esse hábito para a vida toda. E as crianças, a partir de que idade ou meses podem usar óculos? Bem pequenininhos é um pouquinho difícil, tá? Mas assim que eles começarem a curtir a função de botar uns... Depende da criança, tem uns que gostam de botar um chapeuzinho, as meninas gostam mais de enfeitadinhas, mas a partir dos 2 anos seria possível. Não precisa ser o tempo inteiro, tá? Mas estimular um pouquinho quando a exposição for maior, na piscina. Bom, então é importante, na beira da praia, a gente não comprar qualquer óculos, lentes ali, Sim. que não temos a segurança que realmente haja uma proteção UV. Muitíssimo obrigada pelas informações, um grande prazer conversar contigo. Eu que agradeço, obrigada. E até a próxima, tchau! Tchau. E neste clima quente, quem não gosta de se lambuzar com um sorvete bem gostoso? A nutricionista Maribel Melos mostra pra gente como preparar em casa um gelado delicioso. Eu já experimentei várias vezes. É contigo, Maribel. Eu vou ensinar uma receita sensacional para esses dias de calor. É um sorvete saboroso, prático de fazer, econômico e o mais importante, ele é saudável. Até porque esses sorvetes que a gente tem disponíveis aí no mercado, eles são uma combinação de ingredientes às vezes tóxicos. Gordura vegetal hidrogenada, que é o que dá cremosidade, que ela pode afetar bastante
os níveis de colesterol, afeta a saúde das boas bactérias, compromete os rins, fígado, associada ainda ao xarope de glicose, que é uma fonte de açúcar falso, vamos dizer assim, que também afeta o nosso paladar, viciando nesse sabor doce, levando a altos níveis de glicose. Libera muita insulina, tem mais vontade de comer doce e vira quase um vício. Então a associação da gordura vegetal com o xarope de glicose compromete muito todo o equilíbrio hormonal e de saciedade, né? Levando a mais vontade de comer. E ainda tem os corantes, os aditivos, os espessantes, que comprometem também o equilíbrio do ambiente intestinal. E isso tudo pode causar retenção de líquido, pode causar mais cansaço, desânimo, né? E essa compulsão que pode levar a ganho de peso e afetar os teus níveis saudáveis. Não perde essa receita. Basta a gente ter bananas maduras. À medida que vai guardando, a banana vai ficando madura, vai cortando em rodelinha e congelando. Quando tiver uma quantidade boa, mais ou menos umas 10 bananas, coloca aquelas rodelinhas congeladas no processador ou no liquidificador. Para facilitar, se elas estiverem muito congeladas, pode diluir um pouquinho de leite de coco, que dá uma cremosidade bem boa. Bate bem até ficar um creminho, tá pronto para comer. Se quiser, pode fazer variações, colocar amora, colocar morango, colocar mirtilo, manga, fica a critério. Pedacinhos de chocolate, fica uma delícia esse sorvete. É muito bom. Quem realmente deseja colocar em prática uma vida mais saudável pode fazer escolhas como essa que acabamos de mostrar. Então fica aí uma excelente dica para você evitar alimentos que possam prejudicar a sua saúde. E quem ainda não segue a Maribel no Instagram é @maribelmelos. Lá ela ensina receitas e tem dicas valiosas para você viver mais e cada vez melhor. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é muito simples. É só entrar no canal da Band no YouTube. Você também pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. E quem quer me acompanhar no Instagram é Laura Medina Saúde. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau!